Olá, meus amores, tudo bom? Bora lá, aulinha de português, tá? Página 97, página 98. Produção escrita, relato pessoal. Então, olha só. Lembra que na aula passada nós lemos a história do menino Kabadarebu, né? Nessa história ele contava do seu dia a dia. Ele falava um pouco da sua idade, ele contava o que ele fazia na aldeia, com quem ele morava. Então, olha só, chegou o momento de vocês compartilharem as suas experiências de dia a dia, tá bom? Antes de mais nada, para estar planejando e escrevendo este relato pessoal, vocês precisam estar escolhendo um acontecimento, tá? O que vocês querem relatar? O que você fez hoje? O que aconteceu durante uma viagem? Um aniversário? Tá bom? Quem tiver dificuldade, como a Pro não vai estar ao lado de vocês para estar auxiliando, peça ajuda da mamãe e do papai, tá bom? Quando vocês sentirem dificuldades em algumas palavras. Não esqueçam também de colocarem um título, é importante, tá? No nosso texto anterior, o título era o próprio nome dele, Kabadarebu. Mas vocês podem estar colocando outro, vamos supor, quer falar de uma viagem? Minha viagem na praia, o meu aniversário de 6 anos, o meu aniversário de 7 anos, tá bom? É bacana terem um título. Antes de vocês também estarem fazendo, se vocês ficarem com dúvidas, né, para estar escrevendo, vocês podem estar fazendo um rascunho. O que é um rascunho? Vocês podem estar pegando uma folha de sulfite ou qualquer outra folha, às vezes do outro lado está escrito, não tem problema. Vocês vão estar colocando os pontos que você quer estar falando sobre a sua história, né? O seu relato pessoal. Então, com quem você estava, aonde você estava, quantos anos você tinha, o que você sentiu naquele momento, tá bom? Vocês também irão estar fazendo depois, olha aqui na nossa página 98, a Pro vai pedir para vocês se separarem numa folha de sulfite ou uma folha de caderno, colocarem o nomezinho de vocês, tá? E depois colocarem esse relato. E depois desse relato, vocês estarem fazendo um desenho. Por que a Pro tá pedindo numa folha à parte? Porque aqui no livro eu estava sugerindo da gente estar fazendo um blog, né? Junto com a escola. E como isso agora não é possível, a Pro vai estar expondo esses relatos pessoais de vocês no nosso mural de atividades, que fica na nossa sala, lembra? E aí depois a gente vai estar debatendo isso, tá bom? Então faça com bastante capricho. Bacana seria, né, se vocês escrevessem este relato pessoal com a letra cursiva. Olha que show, tá bom? E caprichem nos detalhes dos desenhos, tá bom? Meus chuchus, olha só, no nosso livro de matemática, hoje nós vamos trabalhar páginas 116, 117 e 118, tá bom? Adição com resultado até 99. Então, nós vamos estar resolvendo probleminhas, né? Continhas de adição, que é demais, até 999. Então, se é 999, nós temos o quê? 3, né? 3 algarismos, 999. Então, nós vamos usar a centenas, dezenas e unidades, tá bom? No nosso primeiro exemplo aqui do livro, temos aqui um estacionamento de um shopping. Olha só. Em um sábado, a máquina registrou a entrada de 124 veículos no período da manhã e depois 213 durante o dia, então no final do dia. Então foi 124 de manhã e 213 ao dia. Então nós vamos estar somando, olha só, 124 mais 213, ok? Então olha só. No nosso livro, antes de nós estarmos efetuando as contas, nós temos 2 exemplos
de como é representado a quantidade deste número, só que em cubos, né? O nosso material dourado. Então, observa só as figuras. O 124, representado uma de 100, duas dezenas e 4 unidades. O 213, duas de 100, né? Duas plaquinhas representando 100. Uma dezena, uma barrinha com 10 e 3 unidades. Então, 213, tá bom? E na figura 2, logo após, nós temos aqui com o resultado. Quanto seria? 124 mais 213, tá bom? Meus amores, observa o exemplo que a Pro vai estar dando para vocês, tá bom? Eu vou estar montando a continha. Então, olha só. 124 mais 213. Eu vou fazer com caneta colorida para ficar mais fácil de vocês visualizarem e entenderem, tá? Então, olha só. 124. Então, a centena será 1. A dezena é o 20. E a unidade é o número 4. Depois, no 213, a mesma coisinha, tá? O mesmo processo, ó. O 2 vai na centena. O 1, que tá representando o 10, vai na dezena. E o 3, representando a unidade, tá bom? Então, olha só. 4 com mais 3, 4. 5, 6, 7. 2 com mais 1, 2. Mais 1, 3. E aqui a mesma coisa. 1 com mais 2, 3. Então, quantos veículos entraram nesse estacionamento do shopping? Entraram 337 veículos, tá bom? Na atividade 2, está pedindo para vocês calcular usando o algarismo, tá? Então, a Pro aqui deu o exemplo para vocês. Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem estar fazendo com lápis de cor, tá bom? Meus amores, na atividade 3 da página 118, está mostrando como a Alice efetuou a adição decompondo os números, tá bom? Observe bem este exemplo. E logo abaixo, vocês terão que estar efetuando a mesma maneira as adições a seguir. Então, olha só, a Pro vai fazer com vocês fazer só montar. Não vou colocar resposta, tá bom? Para vocês terem uma ideia como ficará a adição efetuada dessa maneira, tá bom? Então, vamos decompor primeiro os números, ó. Nós temos 834 mais 143. Então, primeiro nós vamos decompor, olha só. No primeiro aqui é 800, né? Então, olha só. 800 mais 30, que é a dezena, mais 4, que é a unidade. Embaixo a mesma coisa, olha lá, nós começamos com 100, né, que representa a centena. Então, olha lá, 100 mais o 40 da dezena, mais o 3 da unidade, ok? E aí, depois vocês terão que estar colocando a resposta. Na atividade 4, tá mostrando que a Solange pretende comprar uma bicicleta e um patins, olha só. E nós temos duas lojas com os mesmos produtos, porém os preços são diferentes, tá bom? Então nós vamos ver quanto que a Solange vai estar gastando se comprar os dois. Então olha só, na primeira loja,
Lojão do Bairro. O patins custa R$ 254. Olha, 254. E a bicicleta, R$ 433. Bom, 433. Quanto será que a Solange vai gastar na loja 1? Na loja 2, que é as lojas Oliveira, o patins está custando R$ 243. E a bicicleta, 455. E aí vocês irão somar. Olha lá, lojinha 2. E depois de estar somando com os resultados, vocês vão estar respondendo, tá? Quanto que a Solange gastou na loja 1 e quanto a Solange gastou na loja 2, tá bom? Vocês podem estar fazendo, ó, nesse espaço do quadradinho, efetuando a conta, tá bom? E embaixo, tá perguntando em qual das duas lojas Solange vai gastar menos, tá bom? Então, façam com bastante capricho. Se sentirem alguma dificuldade, pede ajuda para a mamãe ou para o papai, tá bom? Mas acho que essas contas vocês vão estar tirando de letra. Beijinho. Até amanhã na nossa aula online.